É com grande satisfação que os recebemos para a abertura do 4º Congresso Lusófono de Comportamento Organizacional e Gestão, uma realização do Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, do Centro de Administração e Políticas Públicas e do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, com o apoio da CAPES. Este evento faz parte de uma sequência de eventos, congressos e jornadas científicas que tem por objetivo aproximar as comunidades científicas e empresariais para a troca de informações e conhecimentos com vista ao aprofundamento da compreensão sobre o estilo lusófono de gerir, estimulando deste modo a pesquisa e o desenvolvimento de temas relacionados ao comportamento organizacional e gestão. Neste momento, para compor a mesa diretora, convidamos, representando o magnífico reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que encontra-se em outro evento, o excelentíssimo vice-reitor, professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos. Convidamos também o diretor do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Adilson Aderito. O presidente do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, professor Dr. Manuel Meirinho. O coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, professor Dr. Walter Bataglia. A coordenadora de pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, professora doutora Maria Luísa Mendes Teixeira. E convidamos também o capelão da Universidade Presbiteriana Mackenzie, reverendo Marcelo Coelho. Somos uma instituição de ensino confessional com a missão de contribuir na formação de indivíduos e, consequentemente, na sociedade. Portanto, temos como prática iniciar nossos eventos com uma reflexão, para a qual convidamos o capelão universitário reverendo Marcelo Coelho. Eu quero ler um trecho da carta de Paulo aos Efésios, que é o proferimento de uma bênção. E eu quero clamar a Deus uma bênção sobre a vida dos senhores e das senhoras nesse evento tão importante para nós, do nosso CCSA. Aqui também saúdo na pessoa do nosso diretor, doutor Aderito, professor da pós-graduação também aqui. Eu leio o versículo 2 do capítulo 1, que diz assim: graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Desejar a graça e a paz, como o apóstolo Paulo faz aos crentes de Éfeso, é algo extremamente necessário para todos nós. O evento de hoje trata de políticas, de gestões, de compartilhamento de experiências, de progressos que cada um tem para poder repartir. Mas todos nós precisamos da bênção de Deus em nossos corações. E a bênção vem por intermédio da graça e da paz da parte de Deus. A graça é aquilo que não merecemos. Como o nome já diz, vem de graça. Ou seja, uma ação graciosa de Deus em nosso favor. E nós podemos entender também que graça é toda ação de Deus em favor do ser humano. Desejar que a graça esteja com cada um de nós é desejar que Deus trabalhe a nosso favor. E nós, como seres humanos, em qualquer lugar do planeta, portadores de qualquer dos idiomas falados no nosso planeta, precisamos de ter Deus em nosso favor. Precisamos das ações graciosas de Deus a nos ajudar
nas lides diárias, nas questões que temos no dia a dia. E a paz? A paz é o resultado da graça. Se temos Deus em nosso favor, podemos então ter a paz da parte de Deus em nossos corações. O Senhor Jesus, certa vez, disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ter paz da parte de Deus em nossos corações não significa não ter problemas, ou mesmo não haver guerras, internas ou externas, mas significa ter o auxílio de Deus para o enfrentamento de cada uma dessas aflições a que somos submetidos ao longo das nossas vidas. Então, primeiramente, desejamos que Deus esteja em nosso favor, a graça de Deus sobre nós. E a consequência disso é termos a paz da parte de Deus, termos a paz de Deus, conforme o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Não uma paz que é simplesmente ausência de conflito ou de dificuldades, mas uma tranquilidade interior, no sentido de que a nossa relação com Deus está em paz, a fim de podermos passar por quaisquer que sejam as circunstâncias. Há um salmo que diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Ter paz da parte de Deus é saber que o choro pode durar, mas saber também que a alegria virá. Então, eu desejo para esse evento, para todos os nossos organizadores, todos os nossos convidados, os nossos participantes aqui também do Brasil, que a graça e a paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, também com as suas famílias que ficaram lá na Europa ou na África, e que tenhamos um excelente evento aqui. Essa é a minha oração para as nossas atividades. Que Deus abençoe a todos. Amém. Convidamos agora a professora doutora Maria Luísa Mendes Teixeira para realizar sua saudação. Em nome do Dr. Marco Túlio, estamos à mesa, e todos os presentes, e todos aqueles que estão também assistindo o evento em universidades e empresas, pois tivemos o apoio da ABRH São Paulo, que divulgou o evento para as empresas aqui de São Paulo, para as universidades dentro do Brasil. Eu me lembro aqui de alguns exemplos do Brasil, eu me lembro da Facisa, de fora eu me lembro de Guiné-Bissau, enfim. Nesse momento a gente tem Portugal também, né? Nós temos aí, estamos espalhados por aí, né? Participando do evento de diferentes formas. Tá? Eu quero dizer a todos que é uma honra muito grande poder receber todos os colegas pesquisadores de diferentes países que aceitaram estar conosco aqui. Agradecer o apoio do professor Walter, do professor Aderito, né? O professor Aderito, que é o diretor do Centro de Ciências Sociais e Sociais Aplicadas, e o professor Walter, que é o diretor, nós chamamos de diretor em Portugal e coordenador aqui, tá? O coordenador do programa de pós-graduação em administração de empresas, é que a essa altura do campeonato, tá? Ouvindo português de Portugal, ouvindo português do Brasil, ouvindo português de Angola, ouvindo português de Cabo Verde, ouvindo português de Guiné-Bissau. Essa hora eu já começo a trocar um pouco os termos, né, nessa altura. Mas eu quero agradecer a todos, ao professor Kenzo Tamo, que está aqui de Angola, a professora Mafalda Musengue, de Moçambique, a professora Rosalina, representando Cabo Verde, os professores Albino, Manuel, quem mais que não tenho aqui? Albino, Manuel, Patrícia Palma, o Miguel Pereira. Então, para nós é um grande prazer. O 4º Congresso Lusófono é uma iniciativa conjunta da nossa universidade e da Universidade de Lisboa, mas, na realidade, é um congresso que tem uma história, tá? Tem uma história, é um congresso promovido inicialmente pelo CAP, pelo Centro de Ciências
de ajuda administrativas e políticas, né? E então a cada ano existe um congresso e no outro ano existe uma jornada. E tanto as jornadas quanto os congressos, eles vão variando de local para local. Então já foram realizados em Moçambique, foram realizados em Portugal, no continente, em Portugal, na Madeira, né? Também já foram realizados aqui uma vez no Brasil, né? E agora tocou a nossa parte, né? Uma vez que nós fazemos parte, eu particularmente faço parte também, como pesquisadora, do Centro de Ciências Administrativas e Políticas, né? Então, dessa vez, tocamos a nós, a Mackenzie, para organizarmos... Convidamos agora o professor Dr. Manuel Meirinho para realizar sua saudação. Bom dia a todos. Queria cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Vice-Reitor, o Sr. Dr. Marco Túlio Vasconcelos, dizer-lhe que é uma enorme honra para mim estar aqui na sua instituição e queria-lhe apresentar também os cumprimentos do magnífico reitor da Universidade de Lisboa, o Sr. Proceder, a quem transmiti a minha visita à Universidade Presbiteriana de Mackenzie. Em seu nome, cumprimentava todos os restantes membros da mesa, se me permite, e uma saudação especial ao Sr. Reverendo Marcelo Coelho. Um cumprimento também a todos os congressistas, às pessoas que vieram dos vários países da lusofonia. E, muito brevemente, para palavras de abertura, só queria dizer que a nossa instituição está com este projeto do Congresso e as Jornadas começaram de uma parceria com o nosso Instituto. O Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas é uma das 18 faculdades da Universidade de Lisboa. A Universidade de Lisboa é um projeto muito interessante que em 2013 resultou da fusão das duas maiores universidades em Lisboa, da Universidade Técnica de Lisboa e a Universidade de Lisboa. Somos hoje a maior universidade portuguesa e uma das maiores universidades da Europa. É uma universidade muito orientada para a investigação e para a internacionalização. E, portanto, é um projeto ainda recente, mas muitas das faculdades são muito mais antigas do que a universidade. A nossa faculdade, que é uma faculdade que já tem 112 anos, é uma faculdade que tem uma tradição muito forte nas áreas da administração pública, da gestão de políticas públicas e outras áreas, incluindo também a sociologia, a antropologia, áreas clássicas das ciências sociais, a ciência política, as relações internacionais, a diplomacia e outras, e mais recentemente a área da gestão dos recursos humanos e do comportamento organizacional. E é por isso que é uma área de grande aposta da nossa escola e por isso mesmo estamos comprometidos com este projeto, ao qual demos o nosso apoio desde o início. E desse ponto de vista queria agradecer à professora Maria Luísa, que tem estado connosco neste projeto. Aliás, é investigador do Centro de Administração e Políticas Públicas, mas vou descontar 2 pontos porque não reconhece ainda o nome. Seja como for, é com muito agrado que vejo que ela está muito empenhada também neste projeto, que está agora a começar, é um bebê ainda, não é? Este é o 3º congresso, ou o 4º congresso, aliás. Como ela disse, já fizemos 2 em Portugal, um no nosso instituto e outro também organizado por nós na Ilha da Madeira, que é a ilha mais bela do mundo, mais bela ainda do que Recife, mais bonita ainda do que Recife. E agora vou fazer uma troca com o Sr. Vice-Reitor, eu prometo vir conhecer Recife e ele vai prometer conhecer a nossa Ilha da Madeira. Muito bem. De maneira que é com muito gosto que estou aqui, não só como Presidente do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, mas também em representação do nosso magnífico Reitor, e desejo a todos os congressistas da nossa lusofonia que cumprimento muito especialmente, porque é para nós também muito importante estar aqui juntos, porque a nossa instituição é uma instituição que tem programas de cooperação e de internacionalização com todos os países da lusofonia, e em particular com o Brasil. O Brasil é o país com quem nós cooperamos mais, nós, as faculdades e também a universidade. Até com muito gosto de voltar a este país irmão, que será sempre o país irmão de sempre. Muito obrigado, bom dia a todos. Convidamos agora o professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos para realizar sua saudação. Bom dia a todos. Eu vou pedir licença a todos para falar da mesa. Tem sido meu hábito e
eu fico mais à vontade conversando aqui da mesa. Eu queria, de fato, cumprimentar inicialmente todos aqui presentes da mesa, ao doutor Aderito, que é diretor do CCSA, ao professor Manuel Meirinho, muito nos honra a sua presença aqui nesta manhã, neste evento. E eu, de fato, peço que também leve os nossos cumprimentos, o nosso abraço ao senhor reitor da vossa universidade, também o professor Walter Battaglia, especialmente a professora Maria Luísa, que tem se desdobrado e enfrentado muitas tarefas e tem dado conta de todas elas com muita excelência, com muito zelo. Cumprimentar também o nosso capelão, o reverendo Marcelo Coelho, agradecendo a ele pelas palavras que nos trouxe nessa manhã, da sua reflexão. E dar as boas-vindas a todos que se encontram aqui, professores de outros países que se encontram conosco, desta universidade e também de outras instituições de ensino brasileiros, alunos, sejam todos muito bem-vindos. É também com muita alegria que nós aqui nos encontramos. Estava há pouco a conversar, explicando da nossa lamentação, que muitas vezes, como vice-reitor dessa instituição, nós participamos de uma gama muito grande de eventos, das aberturas dos eventos, talvez 600 encontros anuais, mas nós não podemos participar das programações. E eu estive hoje cedo, acabei de chegar ontem, estava no Porto, falei para alguns, estava na cidade de Aveiro, cheguei essa noite e logo agora cedo me defrontei com a rica e extensa programação e que ela de fato nos cativa, nos chama a atenção a sua participação, mas o tempo e as obrigações nos impedem. Mas eu vou tentar ainda durante o dia de hoje, professor, amanhã eu vou estar em Brasília, o dia de hoje, participar de algum desses momentos aqui tão interessantes. Nós parabenizamos pela organização, pelo trabalho. De fato, nós estamos trabalhando aqui com comportamento organizacional, com gestão, com pessoas. E essa perspectiva ela é extremamente importante para a vida das organizações. E também das organizações públicas e dos governos, especialmente no momento em que nós nos deparamos e enfrentamos uma crise sem precedentes na história do nosso país, com dúvidas sobre a integridade de tribunais, tribunais superiores, tribunais médios, tribunais de primeira instância, dúvidas sobre a liderança da esfera federal e em outras esferas, dúvidas também sobre o comportamento lícito de empresários, de subalternos, de gerentes. De fato, nós temos uma grande crise moral, ética, que precisa ser combatida e ela precisa ser revertida, porque não há câncer maior na vida de um país do que ter a corrupção, como nós temos enfrentado neste país. Eu sei que não é privilégio do Brasil, mas a nossa situação é de uma gravidade tal que tem nos assustado a cada dia, a cada manhã, a ponto de nos fazer afastar da leitura dos jornais ou das grandes noticiários de TV, porque tem nos trazido uma angústia, uma apreensão. Mas, ao mesmo tempo, eventos como este aqui, que nós nos encontramos, nós podemos nos alegrar com muita simpatia, a recepção de todos que nós fazemos, mas também percebemos em todo, e aqui eu creio que é um ambiente dessa universidade, há um desejo muito amplo de transformação, de aprimoramento, de caminharmos para um maior nível de integridade, de correção na vida da sociedade, que todos nós sejamos alcançados por esses benefícios, digo abençoados até. O reverendo Marcelo falou sobre a Bíblia, e na Bíblia nós vamos encontrar um chamamento muito sério aqui a cada um de nós para que nós façamos o bem. É nosso dever fazer o bem, e quando nós não fazemos o bem, quando está em nossas mãos fazê-lo, nós estamos errados, nós estamos pecando. Não é só o evangelho das proibições, mas é o evangelho de fazer, do agir, de amar o próximo, de amar a Deus, mas de amar o próximo. Então nós devemos, de fato, ter esse compromisso de respeito ao outro. Há dias atrás eu me dirigi aqui para a universidade e o carro que me trazia parou aqui muito perto de um bairro, como nós dizemos, chique, nobre, que é o bairro de Higienópolis. E eu me defrontei com um rapaz, beirando os seus 30, 35 anos, moreno, descalço, e ele se abaixou na sarjeta para coletar aquela água que vinha correndo
da rua aqui, e ele apanhou aquela água e começou a se banhar ali, a lavar os seus cabelos. Eu não sei onde ele dormiu. E faz frio aqui em São Paulo. Então, de fato, nós precisamos de uma justiça social. Nós precisamos de respeitar o pobre. Nós precisamos respeitar a viúva. E isso é uma recomendação bíblica. Nós precisamos repreender todo aquele rico que faz uso equivocado da sua riqueza e que só usa para si. Nós precisamos combater todo juiz ou administrador que é infiel e incorreto. E talvez seja esse momento de levantarmos esses clamores. Eu digo isso, professores, porque nós formamos outras pessoas. Nós somos formadores de opinião. E é nosso dever, seja aqui, na África, em Portugal, em qualquer lugar, passar uma mensagem de compromisso para essas pessoas que estão sendo formadas por nós. E eu tenho dito aqui que os nossos egressos da nossa Faculdade de Direito, que porventura se transformarão em juízes federais, estaduais, procuradores, ministros, e nós temos ministro do Supremo Tribunal Federal, que é professor dessa casa. Nós temos um procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, que é professor dessa casa com muita honra. Nossa expectativa é que eles usem bem os cargos e que eles sejam justos, sejam corretos. Nós queremos que os nossos engenheiros que estão sendo formados aqui também, que futuramente vão ser proprietários de grandes empresas, vão ser empreiteiros, que eles ajam corretamente frente às contratações públicas. Nós precisamos de mudança. E nós precisamos crer que essa mudança é possível, que é possível uma adesão a um comportamento ético adequado, seja diante do temor diante de Deus, ou seja pela ação preventiva e corretiva do Estado. Então eu deixo aqui as nossas palavras, eu talvez não devesse usar esse tom, mas eu tenho tentado não me indignar, porque eu andei um pouco estressado alguns meses atrás, eu vou parar um pouco, mas não consigo parar de me indignar vendo as coisas que nós temos visto. E celebro muitas vezes a ação de alguma parte da nossa força do nosso Estado que tem levado às cadeias pessoas que têm agido de má fé. Uma celebração evidentemente contida, porque isso não traz alegria ao coração. Eu preferia que não fosse assim. Mas é necessário que a justiça ela sobreviva e que ela saia vitoriosa desses momentos que aqui estão. Então, quando nós estamos aqui a falar de comportamento organizacional e de gestão, como eu vi aqui, do tratamento de gestão de pessoas, evidentemente nós precisamos pensar que nós precisamos ter melhores ambiências do trabalho, uma melhor satisfação, melhor qualidade de vida, mas precisamos entender que a sociedade como um todo precisa gozar desses benefícios. Nós precisamos de famílias saudáveis, nós precisamos de empresas saudáveis, de governos saudáveis. E é assim que eu espero que possa ser o nosso sonho e a nossa ação, os nossos intentos, para que nós tenhamos um Brasil melhor e os países dos senhores também dias melhores. Agradeço a atenção, desejo um congresso maravilhoso, me desculpo por precisar me ausentar para cuidar das agendas administrativas e políticas, mas durante o dia eu espero passar aqui em algum momento para acompanhar um pouco do que tem sido feito. Muito obrigado. Gostaríamos de agradecer a presença das autoridades da mesa diretora e convidamos para que se acomodem nas primeiras fileiras da plateia, pois dentro de instantes iniciaremos a palestra Países Lusófonos, Novos Desafios Contemporâneos. Permanece à mesa a professora Maria Luísa Mendes Teixeira, que fará a apresentação. Bom, vamos dar início agora formalmente às apresentações, tá? A primeira palestra será proferida pelo Dr. Manuel Meirinho, que é o presidente do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. O professor Meirinho, ele é doutor em Ciência Política e é professor catedrático em Ciência Política do mesmo instituto. Chamo à mesa o professor Miguel Pereira Lopes, do Centro de Ciências Administrativas e Políticas, que pertence ao mesmo instituto, porque será o professor Miguel o debatedor, né, da apresentação do professor Meirinho. Professor Meirinho, é um prazer enorme tê-lo conosco, tá? Peço desculpas publicamente e formalmente de, na hora da apresentação, acabar tendo esquecido de comentar o seu nome. O senhor sabe que o senhor está no meu coração, né? Meu coração e na minha mente.
né? Então, gente, vamos assistir a palestra, né, e aproveitar. Ao final, vocês que tiverem perguntas, por favor, façam as perguntas em papel, tá? Entreguem as perguntas para mim, eu vou estar aqui, né? E eu dirijo as perguntas ao professor Miguel, ok? A Maria Luísa pediu para fazer uma intervenção inicial sobre o tema dos países lusófonos, novos desafios contemporâneos, e eu fiquei um bocado atrapalhado porque um tema destes, tão abrangente e tão complexo, optei por fazer aqui uma pequena reflexão sobre 3 ou 4 tópicos que eu acho que são simultaneamente 3 grandes desafios que os países lusófonos têm e depois um ligado a este congresso. E por isso vou fazer uma intervenção medida, porque eu tive que preparar um pouco a correr. E a ideia de fundo deste tema, países lusófonos, novos desafios contemporâneos, é basicamente refletir sobre um desafio grande que eu acho que deve ser associado a esta iniciativa, e os outros são desafios antigos que a lusofonia tem e que se vão manter no futuro mesmo. E, portanto, não podemos falar hoje em países lusófonos sem falar em lusofonia, como é evidente. Só que este conceito de lusofonia, como aliás já se viu aqui hoje, é a propósito da língua, é para além de multifacetado, é objeto de muitas interpretações. E nós sabemos que há muitas abordagens que são de base até antropológicas e que são marcadamente culturalistas, podemos dizer assim, e que assumem que há uma espécie de uma cultura comum de matriz lusófona. E, deste ponto de vista, para muitos autores, a lusofonia corresponderia a uma espécie de nação, uma nação mais cultural do que política, verdadeiramente. Muito próximo destas abordagens, nós encontramos propostas também de outros autores, noutras correntes, que a lusofonia é basicamente um espaço histórico-cultural. Basicamente um espaço histórico-cultural comum e que acaba por fazer uma representação coletiva de vários povos. E esses vários povos que se juntam num elemento matricial que é a língua, basicamente. E através desta, da língua, de um outro conjunto de manifestações culturais, científicas e de outra natureza. Portanto, basicamente aqui neste sentido, se quisermos, a lusofonia é um processo histórico de relações entre países que se uniram pela base linguística. Depois temos outras abordagens que tratam da questão da identidade. E nesta linha, a lusofonia o que é que é? É basicamente um espaço de confluência de muitas identidades numa identidade maior. E basicamente esta confluência de múltiplas identidades numa identidade maior é decorrente de iniciativas como esta, ou seja, da convivência histórica e da convivência social atual e também da capacidade integradora que a língua tem. E, portanto, deste ponto de vista, o que é que se destaca para autores que cultivam esta abordagem? Basicamente, a lusofonia é um processo de construção desta identidade. É um processo para o qual muitas organizações trabalham e que inclui formas de ser, de estar, símbolos, afetos e comunicação. E, portanto, basicamente, esses autores acham ou consideram que a lusofonia é um espaço identitário. É aquilo que é comum. É aquilo que nós conseguimos construir de comum entre nós. E, nesse sentido, até, há alguns autores que abordam a lusofonia como uma comunidade imaginada. E esta comunidade imaginada, nós tivemos em Portugal e no Brasil também muitos escultores desta comunidade imaginada. Quem conhece Agostinho da Silva e outros sabem que foram autores que trabalharam muito em cima da lusofonia como uma comunidade imaginada. É uma comunidade imaginada cimentada no vínculo linguístico, já que a língua é que é o elemento mais determinante da cultura de um povo. E, basicamente, esta comunidade imaginada traduz a diversidade das manifestações culturais, que são singulares em cada país, mas que se juntam por força da língua. Uma língua comum, mas num território vasto, diverso e descontínuo. E, portanto, é através deste instrumento que se projetam aquilo que são os interesses comuns, como nós iremos mais à frente, como é este também o caso. Portanto, se nós fizéssemos muito rapidamente uma breve síntese do que é a lusofonia, não há consenso.
Todos nós temos uma ideia de lusofonia, mas entre a identidade, entre o processo histórico, a convivência, há uma diversidade. E eu acho que uma das questões de fundo é que é interessante continuarmos a ter o desafio de todos termos de trabalhar para definir o que é lusofonia. E, a meu ver, não é claro que nós possamos falar numa verdadeira identidade lusófona ou até numa cultura lusófona, mas sim num sentimento de partilha de uma identidade difusa, sendo mesmo válido que a cultura. Quando falamos numa cultura lusófona, o que devemos é considerar que são várias culturas transcontinentais marcadas por uma identidade. E este é um problema de fundo, que é não há consenso em todas estas abordagens sobre a questão da lusofonia. E vamos ver quais são também as dificuldades para este consenso. Uma das questões que mais se relaciona a discussão da lusofonia é a questão da sua relação com a língua. Sabemos que são muitas as visões da lusofonia e também sabemos que há um amplo consenso que é a língua, como disse, mais do que um determinado modo de ser, de estar ou pensar, o grande motor da construção da matriz identitária entre a diversidade dos países que integram esta comunidade lusófona. Neste sentido, aliás, a lusofonia, o que é que seria? Seria a expressão da língua portuguesa num território global. O português é hoje a quinta língua mais falada do mundo, com 260 milhões de falantes. Para 2040, a previsão é que 400 milhões de utilizadores online utilizem o português, tornando-se a terceira língua mais utilizada na esfera digital. Mas, apesar disto, só em 2 países é que a percentagem de falantes atinge o 100%, o Portugal e o Brasil. Nos restantes países, a língua portuguesa convive, ainda que com o estatuto de língua oficial, com o multilinguismo de cada um. Alguns exemplos ilustram este facto. Angola, 41 línguas, 30% da população fala português como primeira língua. Moçambique, 43 línguas, português, língua materna de 6% da população. Guiné-Bissau, 21 línguas, 11% da população a falar português. São Tomé e Príncipe, um país em que, apesar de quase toda a gente compreender o português, 70% fala crioulo santomense. E em Cabo Verde, apesar de tudo, é o crioulo que predomina. Portanto, se é verdade que a língua é o verdadeiro motor deste processo de identidade lusófona, não é menos verdade que, para além do multilinguismo, ou para além daquilo que o multilinguismo representa, restam ainda muitos problemas nesta área. Como são exemplo, os associados ao acordo ortográfico, como sabem, é a Carta Internacional de Normas Comuns de Ortografia para todos os países de língua oficial portuguesa, que ainda não foi ratificado nem por Angola, nem por Moçambique. E há também questões associadas às orientações, às reais orientações das políticas culturais de cada país, e muitas delas também associadas ao papel efetivo de vários organismos, como o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, criado em 2002, e da Direção da Ação Cultural da Língua Portuguesa de 2011. Não menos importantes são também as questões plasmadas em alguns movimentos de resistência à promoção da língua portuguesa, vendo-a como uma continuação do processo de colonização a que se junta a conhecida pressão de outras influências culturais, como, por exemplo, a British Commonwealth em Moçambique, não esquecendo o significado da entrada da Guiné Equatorial para a CPLP, país onde não se fala português, mas que o declarou língua oficial para efeitos do processo de adesão. Em síntese, diria que mesmo que não possamos falar numa verdadeira cultura lusófona, algo a que poderíamos chamar elemento de soft power da lusofonia, podemos certamente aceitar que esta cultura existe, ainda que a sua força se possa fazer mais naquilo que decorre da diversidade do que da unidade. Talvez seja esta a grande vantagem da lusofonia e um dos seus grandes desafios, que é preservar a unidade na diversidade. Seguramente que a expressão institucional mais concreta da lusofonia encontra-se na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP.
Aliás, ela foi criada em boa parte com o objetivo de defender a lusofonia. Esta comunidade, que agrega os 8 países lusófonos, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, juntando-se em 2014 a Guiné Equatorial, num processo, como já disse, conturbado e ainda muito incerto, sobrando 30 km² de Macau, zona mais densamente povoada do mundo e agora região administrativa especial da República Popular da China. Note-se que o Senegal, o Japão e a Índia manifestaram interesse no Estatuto de Observadores Associados da CPLP. Este projeto da CPLP, consolidado na década de 90, recebeu forte impulso de muita gente, incluindo, só para referir alguns, o nosso ministro Jaime Gama e o então embaixador do Brasil em Lisboa, José Aparecido Oliveira, sendo consensual que foi a criação do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, sobre proposta do governo brasileiro, na cimeira dos chefes de Estado e do governo dos países de língua portuguesa em São Luís do Maranhão, em 1989, foi o impulso determinante da CPLP. Esta comunidade formalizou-se a 17 de julho de 1996 em Lisboa, por ocasião da Cimeira de Chefes de Estado e Governo, dando a expressão institucional a uma lusofonia pluricontinental, traduzida num propósito comum: projetar e consolidar no plano externo os especiais laços de amizade entre países de língua portuguesa, dando a essas nações maior capacidade para defender os seus valores. Como se sabe, o projeto da CPLP tem evoluído na sua estrutura de preocupações. A agenda inicial, também chamada Agenda de Solidariedade e de Amizade, senta-se muito na valorização dos aspectos histórico-diplomáticos e histórico-culturais. Como são exemplos, na parte histórico-diplomática, a intervenção em Timor-Leste, no processo de independência, a mediação da revolta militar contra Ninguém na Guiné-Bissau em 98, e a tentativa de golpe de Estado em São Tomé e Príncipe em 2003. A partir de 2001, a CPLP orienta também a sua agenda para questões de segurança e defesa, muito em resultado da importância destas matérias na conjuntura internacional. Foi então criado o Centro de Análise Estratégica da CPLP, como estrutura permanente em Maputo, dedicada à pesquisa e análise de questões relacionadas com a estratégia de segurança e defesa de interesses comuns dos Estados. Inicia-se também, por esta altura, o debate sobre a facilitação da circulação dos cidadãos no espaço da CPLP, como é exemplo o Estatuto do Cidadão Lusófono, curiosamente uma ideia lançada em 1964 por Agostinho da Silva, ao propor a criação de um passaporte lusófono. É sabido que esta matéria tem sido de fácil resolução, não tem sido de fácil resolução, em face, por exemplo, da compatibilização com as regras do espaço Schengen, da Europa, onde se insere Portugal, e de muitos dos fenómenos que ultimamente temos vindo a conhecer, como sejam os movimentos migratórios ilegais, o terrorismo, o tráfico de armas e a corrupção transnacional. Apesar do projeto da CPLP apresentar um elevado grau de consolidação e de gradualmente integrar na sua agenda novas áreas como as da segurança e defesa e cidadania, é certo que se mantém atualmente muitos desafios a que correspondem outros tantos problemas. E entre eles destaco: a geografia do espaço marca uma descontinuidade pluricontinental, com dispersão muito significativa entre os membros, dificultando a operatividade da organização. A evidência de um mapa de multiculturalidades individuais que fornecem diversidade e alimentam a especificidade de cada Estado, mas que dificultam a consolidação de uma cultura comum, de uma identidade do coletivo e da sua coesão. As assimetrias entre os Estados-membros, na dimensão, nos recursos, na maturidade dos regimes políticos, nos níveis e possibilidades de desenvolvimento, entre outras. A marcação do espaço em termos de interesses geopolíticos e geoeconómicos no quadro da defesa de posições à escala regional e da agenda internacional. Veja-se o caso do Golfo da Guiné, a projeção dos interesses do Brasil no Atlântico Sul, com o projeto Amazónia Azul. Como sabem, é um programa associado à expansão do limite exterior da plataforma continental brasileira e que vai acrescentar, ou está a acrescentar, cerca de 1 milhão de km² ao território, o que vai totalizar uma área marítima do país de cerca de 4,5 milhões de km².
o alinhamento múltiplo de cada Estado em termos de outras comunidades supranacionais que requerem fidelidades substantivas, o exemplo do nosso caso da União Europeia e aqui do Brasil do Mercosul. E por último, a projeção da anglofonia e da francofonia no espaço da lusofonia. Estes e outros desafios e dificuldades têm levado investigadores a propor a necessidade de uma chamada lusofonia de síntese, que sugere uma cooperação multilateral, como esta, que este evento representa, a partir da funcionalidade comum que é a língua, e orientando eventualmente para uma diplomacia de prestígio. Diplomacia de prestígio que deve contar na cena nacional e internacional com a dinamização de redes seletivas de conhecimento e saber. E é por aqui que entro no último ponto que mais se relaciona com o tema deste Congresso. Num mundo globalizado, complexo e incerto, a cooperação é um dos instrumentos mais adequados para minimizar muitos dos efeitos deste fenómeno. Aliás, é sabido que, para além da concertação política, a cooperação é aposta forte no quadro da CPLP, que tem procurado alargar a todos os níveis. E uma área que carece de reforço e de mais incentivos é precisamente a área do ensino superior, da ciência e da investigação. É certo que já existem algumas experiências de grande interesse, como a rede das universidades de língua portuguesa, que se alarga a Macau, para além dos países que integram a comunidade, e a criação pelo Brasil da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Um projeto que temos vindo a trabalhar na nossa universidade, no âmbito da Escola de Estudos Políticos e Estratégicos, é a dinamização de comunidades epistémicas da CPLP. A ideia destas comunidades, nos termos que foram inicialmente formulados por Peter Ash, em 1992, é que os criadores e agentes do conhecimento podem e devem ter um papel determinante na adoção de políticas públicas em vários setores da ação nacional e internacional. No fundo, a ideia é que, em face da crescente globalização e da interdependência dos Estados a todos os níveis, o conhecimento se assuma como a variável crítica das relações de cooperação. Isso implica a criação de comunidades de saber altamente especializadas em vários domínios, que passam a ser reconhecidas como atores a ter em conta do desenho, implementação e avaliação de políticas públicas. Aplicada a ideia do âmbito da lusofonia, significa que seria de incentivar a criação de redes que não só produzam e partilham conhecimento especializado, mas podem incorporar esse conhecimento na formulação de políticas de interesse comum dos Estados lusófonos, incluindo-se questões diplomáticas, de segurança e defesa, entre outros. E é precisamente neste âmbito que temos defendido, e eu defendo individualmente também, a promoção de uma diplomacia académica, enquanto complemento da gestão estratégica da operação internacional dos Estados e de muitas organizações de alcance regional e até global. Chama a atenção que muitos Estados, como por exemplo a China, utiliza muito destas comunidades académicas para fazer a projeção dos seus interesses há 50 anos. Os Estados Unidos incorporam antropólogos, sociólogos, vários especialistas na mediação de muitas das questões mais sensíveis à escala internacional. No seio da Universidade de Lisboa, criámos já uma primeira experiência de uma comunidade epistémica. Em 2016, lançámos o Fórum do Mar dos Países da CPLP, uma rede de conhecimento sobre os assuntos estratégicos do mar, que junta para além do nosso Instituto, a Marinha Portuguesa, a Marinha do Brasil e o Instituto de Defesa Nacional de Timor-Leste. Este projeto começou precisamente no Brasil, em 2014, incluindo a Escola de Guerra Naval da Marinha do Brasil, a quando de uma conferência sobre o Atlântico Sul, as visões estratégicas dos países da comunidade de língua portuguesa. É certo que o Plano Estratégico de Cooperação Multilateral no domínio da ciência, tecnologia e ensino superior da CPLP promove a cooperação através de redes de ensino, de investigação, de partilha de boas práticas, da mobilidade de estudantes, de docentes e de investigadores. Acreditamos que a esta cooperação é necessário acrescentar o potencial de colaboração académica e científica, desenvolvido de forma autónoma, isto é, de forma não institucionalizada pela CPLP, decorrente das tais comunidades epistémicas constituídas como redes complementares de ensino e investigação. Certamente, por esta via, queríamos mais valias significativas nesta área, com a particularidade de partilhar o espírito que funda a lusofonia e, mais particularmente, a CPLP.
Este Congresso Lusófono de Comportamento Organizacional e Gestão, pelo histórico que já leva, pela dimensão que já assume, pelos especialistas que já reúne e pelas instituições que já envolve, tem todas as condições para se afirmar como uma próxima comunidade epistémica. Creio que a universalidade da ciência não aconselha a uma procura de uma forma lusófona de gerir, mas talvez seja útil saber usar bem a força da língua, da cultura, dos laços afetivos, da abertura à cooperação, para dinamizar o projeto de uma comunidade epistémica em comportamento organizacional e gestão. Pela nossa parte, estamos disponíveis para este projeto. Muito obrigado. Estamos no nosso horário. Eu queria, antes de mais, agradecer ao professor Manuel Meirinho pelas ideias que nos trouxe, mas se me permitem antes agradecer também à Universidade de Mackenzie e aos seus altos dignitários e em particular à professora Maria Luísa por todo o empenho na organização deste 4º Congresso, que muito nos orgulha. De facto, já levamos 2 jornadas e 4 congressos, são 6 eventos, e há 6 anos que muitos de nós nos encontramos anualmente e esperamos que no futuro consigamos manter esta chama viva. Bem, ser debatedor do nosso chefe é sempre uma coisa um bocado complicada, mas enfim, a forma mais fácil é passar a palavra, mas não sem antes lançar aqui um ou outro comentário / pergunta. E de facto o professor Manuel Meirinho foi um apoiante entusiasta destas nossas organizações, as que o ISCSP participou diretamente e as que os nossos e outras universidades organizaram, sempre com entusiasmo, mas eu penso que o caminho da lusofonia, de facto, tem sido mais ou menos o caminho do nosso movimento, chamemos-lhe assim, não é? Que é um pêndulo entre a formalização, que depois se torna difícil de materializar pelas razões também aqui expostas, entre a formalização e uma vontade que é difícil, de facto, depois de expressar do ponto de vista institucional. E, portanto, este conceito de comunidades epistémicas, de facto, acho que nos vai ajudar aqui a pensar a organização do nosso próprio grupo informal, da nossa tribo, se me permitem, quase, porque eu até comentava ontem com alguns colegas, sou representante português na European Academy of Management e, se calhar, muitos de nós pertencem a estas organizações, temos um modelo de organização académica que talvez seja demasiado individualista e, portanto, a ideia de criar uma associação de académicos individuais eventualmente choca com esta dimensão cultural e esta diversidade que também foi aqui traçada. De modo que, não sei se é bem uma pergunta, é mais um comentário, que é se talvez o caminho deste grupo que nos traz aqui com as preocupações do domínio da gestão, da administração e do comportamento organizacional, terá necessariamente que ter essa dimensão institucional, não é? Porque, segundo percebi, o Fórum do Mar é também a associação de instituições e não de indivíduos isoladamente, não é? Não sei se é essa a proposta, se o Presidente quer materializar ou se há alguma questão sobre esta matéria. Questões, então? Pois, um pouco mais, não é? Foi... Está ligado. Tá. Muito obrigado, Sr. Miguel Pereira Lopes. Não tenha medo de bater com o chefe. Esta ideia das comunidades epistémicas não é nova, não é? Na verdade, como eu disse, em 1992, desde 1992, e já muito anteriormente, mas neste modelo que eu falo foi debatida e tem sido aplicada desde há muitos anos. Agora, a natureza de uma comunidade epistémica é institucional. É primeiro uma rede de instituições. E a força dessas comunidades epistémicas vem das instituições. E depois, necessariamente, agregam pessoas, porque as instituições é que têm mais recursos, têm maior capacidade de cooperar
a maior disponibilidade organizativa e por aí fora. Mas, portanto, a ideia de uma comunidade epistémica é reunir comunidades de saber. E as comunidades de saber, claro que recebem o contributo individual dos investigadores, dos pesquisadores, dos professores, mas eles congregam-se numa instituição concreta, não é? Ou em várias instituições. Portanto, é a malha, é a rede institucional que conta e é ela que é solicitada a constituir-se como comunidade. Na verdade, a academia já é uma comunidade, não é? Agora, uma coisa é ter as forças dispersas, outra coisa é ter as forças orientadas para uma determinada intervenção. Depois, as comunidades epistémicas são seletivas, ou seja, tendem a orientar-se por áreas temáticas e, portanto, reúnem saber, conhecimento, partilham, incorporam esse conhecimento em áreas setoriais. E, portanto, a comunidade epistémica também tem maior capacidade de operar e até de influenciar. Por isso é que nos Estados Unidos tem muita força, porque depois acaba de ter uma capacidade de lobby, em certa medida, também de incorporarem esse saber, essa expertise nas políticas públicas. Porque também recebem, naturalmente, a força das instituições. Aliás, se fizermos uma viagem muito rápida sobre a força que as instituições têm, por exemplo, nos Estados Unidos, veremos que a maioria delas nasceram de projetos de comunidades epistémicas noutras áreas. Portanto, isso é muito importante, que as comunidades epistémicas sejam criadas a partir das instituições e da vontade das instituições se envolverem em projetos desta natureza. As comunidades devem ser seletivas, segunda característica, e depois reunir lateralmente pessoas que estejam fora das instituições. Também há muito saber fora das instituições, nas empresas, desde logo. Até investigadores, que eu chamo de investigadores solitários. Há muito conhecimento que não tem sede nas academias, tem sede noutras instituições. Instituições governamentais, por exemplo, esta comunidade epistémica que eu falei, reúne instituições centrais do Estado, que também convém que se envolva nestas comunidades, porque ele é receptor de muito daquilo. O Estado é a entidade mais receptora do saber da comunidade epistémica e, portanto, terá que incorporar esse saber de uma forma seletiva, mas é sempre preferível também estar presente na comunidade. Por exemplo, a Marinha de Guerra do Brasil está nesta comunidade epistémica porque é ela que está a definir o projeto da Amazónia Azul. É ela que lidera todo o processo da Amazónia Azul, tem interesse em receber conhecimento, digamos, à escala internacional dos seus parceiros. O projeto da Amazónia Azul é um projeto hiperestratégico para o Brasil. Não direi que é estratégico, repito, é hiperestratégico. O Atlântico Sul é, digamos, as áreas de ação em que o Brasil está a colocar mais recursos de forma invisível. Muito da ação das comunidades epistémicas é, em certa medida, invisível. E, portanto, projeta-se no longo prazo. E, portanto, deve incorporar toda esta rede, mas a base da gestação de uma comunidade epistémica devem ser as instituições. Aliás, sem a envolvência das instituições, na minha perspectiva, não há comunidades epistémicas. Há outras comunidades, mas não são epistémicas. Por exemplo, os centros de investigação, para se envolverem nestas comunidades e disporem do seu saber, só se a instituição estiver comprometida. E, portanto, uma rede de investigadores individual não é uma comunidade epistémica. Uma comunidade epistémica, isto vai falhando, o que ajuda aqui, porque se calhar é o microfone que me quer mandar calar, mas os organizadores estão à vontade para mandar calar. E, portanto, é evidente que uma rede de conhecimento e de saber, como há muitas espalhadas pelo mundo, que são de natureza organizativa e muito profissionais, portanto têm caráter mais profissional e não têm esta envergadura institucional e vontade de se afirmarem perante os governos como comunidades, porque isso também é uma pretensão das comunidades epistémicas, não é de ficarem na esfera da atuação da universidade, mas ultrapassarem essa esfera. De outra maneira, ficamos outra vez a trabalhar no mesmo. E, digamos, não saímos do campo. E um dos desafios que as universidades têm é prestar serviço à comunidade. A questão é como é que o podem fazer. Uma forma é através destas comunidades epistémicas. Eu há bocado referi o caso da China. Como sabem, a China tem uma ideia do Cronos, ou seja, o tempo para a China não é igual ao nosso tempo. O tempo na China é um tempo longo, é o chamado tempo estrutural. Eles pensam a 50 anos e, em alguns casos, a 100. E grande parte da rede que pensa a China para 50 anos são comunidades epistémicas. Muitas delas são formadas pelo governo, o governo é impulsionador dessas comunidades. E pagam a pessoas só para pensar a 50 anos, que era uma coisa que eu adoraria que me pagassem só para pensar.
Mas, por exemplo, o projeto Amazônia Azul do Brasil é um projeto para o futuro de uma nação, de um país, a esta escala. Diremos, é para amanhã? Não. É para 50? Não. É para o que quisermos. E, portanto, a ideia da comunidade epistémica é também ser desafiada para pensar fora da caixa e para a frente. Não para pensar o imediato, porque isso não serve de nada. Não vale a pena perdermos tempo com as comunidades epistémicas a pensar aquilo que é a espuma dos dias. Isso é mais válido para jornalistas, órgãos de comunicação social que se entretêm com isso. A ciência e o saber numa comunidade epistémica, pelo menos como é formulada e é praticada no caso do AS e outros, é a natureza da comunidade é para pensar no longo prazo e não para pensar no curto prazo. O que é que vai ser, por exemplo, o desafio da gestão da lusofonia? Esta ideia que vocês lançam, haverá uma maneira lusófona de gerir? Bom, isso é uma questão magna, podemos andar aqui séculos a discutir isso. E, portanto, a comunidade epistémica, Sr. Professor, é também um projeto que não se pode contentar, nem deve contentar-se com o curto prazo. Por exemplo, este exemplo da comunidade epistémica sobre o Fórum do Mar dos Países da CPLP, nós, com as alterações climáticas e com os problemas que temos vindo a viver, o mar será um dos maiores desafios da humanidade. Já foi e vai ser o mar, os seus recursos, a maneira como exploram. Sabemos que a maioria dos recursos, por exemplo, petrolíferos, estão no mar, apesar da Arábia Saudita ter muito, mas é tudo no subsolo. Por exemplo, na CPLP, na comunidade da lusofonia, três dos países que produzem muito petróleo, como sabem, é Angola, depois é a seguir o Brasil e a seguir o país que entrou, que eu não posso considerar país lusófono, mas isto também competirá ao Brasil. O Brasil é que propôs a Guiné Equatorial, que é também um dos sexto ou sétimo país produtor do mundo de petróleo, e, portanto, também enfrentamos grandes desafios nesta questão. Portanto, estas três características são fundamentais, mas isto precisávamos quase de um congresso só para discutir a questão da comunidade epistémica. De qualquer maneira. Muito bem. Não. Próximo tema. Muito bem, então passamos agora a mais perguntas. Maria Luísa tinha pedido primeiro a palavra. Não sei se alguém pode levar. Bom, a colocação do professor Meirinho e a proposta, o desafio, né, eu acho que é espetacular. Vem num momento extremamente adequado. Né, e acho que nós temos potencial para agarrar essa ideia. Agarrar é o termo que se usa em Portugal, tá? Certo? Estou misturando agora, os idiomas de um lado e do outro. Tá? Agarrar essa ideia, tá? E tentarmos levar essa ideia à frente. E como eu sou uma pessoa de... se tem uma ideia, e a ideia é boa, vamos em frente. Né? Não gosto de ficar só na discussão, embora a discussão seja necessária de ser aprofundada, e por isso comentei nesse minuto que o senhor terminou. Porque não fazemos um encontro só para discutir esse assunto das comunidades epistêmicas. E é interessante que já existe digamos, uma certa energia, né? Que uma pequena energia surgindo. Por quê? Ontem, a Ana Cristina, que está aqui, Limonge, né? Que é pró-reitora de extensão da USP, certo? Em conversa comigo, no telefone, ela estava dizendo que vocês também vão lá conversar com o pessoal da USP, e ela estava propondo uma ideia. Tá? E eu vou, olha, eu não tomei permissão, mas eu vou colocar. Ela começou a colocar o seguinte, tá? Até comentei com a Liliane, que é a nossa representante internacional do Centro de Ciências Sociais. Por que é que nós não juntamos forças, tá? Mackenzie e USP, tá? Neste... E o UNB, que agora está aqui a ETA, já entrando com a UNB, tá certo? Está ficando bom, tá? E nós temos aqui presente o professor Aderito, que é o diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Eu estou ruim da garganta, eu estou meio gaga. Tá? Então, Aderito, desculpe, é porque nós normalmente não nos tratamos de professor, nós tratamos de Aderito. Eu sou maluca, é meu apelido. Tá? Aderito, eu acho que é um belo desafio para nós assumirmos, hein? Na área de gestão, não é? Comportamento organizacional e gestão. Porque nas outras áreas caberá à reitoria e aos outros centros. Mas, no que toca a comportamento organizacional e gestão, eu acho que é um belo desafio que a gente pode tentar levar em frente, né?
até que temos aqui o Walter também. O que você acha? Eu coloco você no fogo assim direto. Muito bem, obrigado. Luísa? Bom, eu sou muito motivado a desafios, não é? Quando desafiado, o próprio nome já diz, está comentando, não é? Diz que adérito, como vocês falam em Portugal, significa invencível, não é? Ultimamente eu não estou me sentindo muito invencível, mas eu sou muito afeito a desafios. Então, se você lançou o desafio, vamos para frente. Maravilha. Muito bem. Olha, começamos muito bem o nosso congresso hoje. Muito obrigado. Então passamos... Bom dia. Malu, eu queria também registrar que eu acho que se soma muito bem a esse desafio a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, que tem o Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, que tem o curso de Administração e também que tem a missão de pensar gestão de pessoas, gestão de recursos humanos, nos espaços lusófonos. Então, eu acho também que seria importante a gente somar nesse desafio. É isso que eu queria registrar. Muito bem. Rosalina, obrigado. Próxima comentário e pergunta. Muito bom dia a todos também. Começar por, naturalmente, cumprimentar também a mesa, cumprimentar também todos os presentes e agradecer uma vez mais também aqui a organização do Congresso, que está realmente a começar muito bem, com um grande desafio, naturalmente. Mas gostaria agora de também dar os parabéns aqui ao nosso orador, ao Sr. Professor Manuel Meirinho, que acho que fez aqui uma excelente oração de sapiência, acho que foi muito positiva, muito boa, muito positiva. E eu tenho uma questão e um comentário, barra desafio também, na onda do desafio que já foi sendo aqui lançado. A questão da lusofonia é naturalmente uma necessidade, aliás, vê-se aqui por todo o interesse e todos os desafios e manifestações que está a gerar aqui entre todos nós. E agora, naturalmente, tal como o Sr. Professor referiu, temos aqui várias culturas e adorei esta frase que até registrei, que o essencial na nossa lusofonia é, de facto, preservarmos a unidade na diversidade. Portanto, acho que é mesmo isso, não é? A nossa riqueza está precisamente em preservar a unidade, mas atender, obviamente, à nossa diversidade. E agora, pensando e remetendo para a questão da gestão e do comportamento organizacional, naturalmente que seguindo esta ideia, será nós também mantemos uma gestão, preservarmos alguma gestão, mas na diversidade, ou seja, temos múltiplas formas de gestão. E a minha questão é, a primeira questão, até que ponto, eu concordo, eu percebo perfeitamente, aliás, é o que nós temos feito muito, não é? Nós temos aqui diferentes culturas, temos uma unidade multicultural, então não há uma identidade só única, mas até que ponto é que, se nós não conseguirmos construir aqui alguns pontos de unidade, algumas estratégias, algumas características de unidade, continuamos de facto com a lusofonia tal como tem vindo a ser, não é? Nós temos uma lusofonia muito na base da língua, muito assente na base da língua, muito assente na base da vontade, muito assente na base de nós partilharmos muitas coisas parecidas e iguais, não é? Portanto, eu até diria, nós falámos muito da questão até dos afetos, até no último congresso em Moçambique, todos lá estivemos também, falámos muito na lógica dos afetos, que é claramente lusófona também, mas a lusofonia neste momento está muito a esse nível, que é um nível superficial, quer queiramos, quer não. E, portanto, para entrarmos mais a fundo, e pensando agora na questão da gestão, até que ponto é que não temos que constituir aqui uma matriz que seja aplicável a todos nós, não é? Esta é a primeira questão. A segunda, que é também um desafio, depois calma, que é mais um desafio, e pegando um bocadinho nestas comunidades epistémicas, que eu também adorei a ideia, mas eu até ia propor criar, de facto, esta comunidade epistémica, mas também alavancarmos a questão da gestão, ou seja, a questão profissional. Aquilo que nós vemos muito, até foi também muito salientado aqui pelo vice-reitor, aqui, que fez também um discurso fantástico, muito impulsionador, que é um problema que nos afeta a nós. O Brasil está a viver agora aqui uma situação, se calhar, que se vê muitíssimo bem, mas toda a lusofonia vê este problema, o problema comum a todos, as questões complexas da corrupção, etc. Todos nós sabemos, não precisamos entrar por aí. Portanto, até que ponto é que esta comunidade epistémica que nós iremos constituir no âmbito do comportamento organizacional e gestão não possa extrapolar também para a gestão propriamente dita, não ficar apenas na academia e lançar também pontos e estratégias concretas para trabalhar na área da gestão com comunidades práticas e profissionais.
Obrigada. Muito bem, então, dado que vamos tentar manter o nosso horário, ficamos por aqui. Eu vou passar, para finalizar, novamente a palavra ao professor Manuel Meirinho e agradecer mais uma vez este brilhante desafio que já nos pôs aqui em turbulência, que é sempre excelente num evento destes. Muito obrigado. Muito obrigado às notas. Também muito rapidamente, a Patrícia pode se candidatar a um município, uma freguesia, porque ela tem seja como for, passando as duas notas finais que eu queria deixar sobre este ponto. É evidente que a ideia que eu trago aqui não é uma ideia nova, só a agreguei para este congresso. A ideia já existe, não é uma ideia do professor Meirinho. Nós, na instituição, temos procurado fazer algum caminho nas comunidades académicas. Temos uma primeira experiência, está a correr bem. Aliás, está a correr tão bem que vamos já alargar a Moçambique, São Tomé e Príncipe, já foi aceito 3 instituições nesta rede. Cabo Verde também, neste momento estamos a fechar mais 2 ou 3 instituições nesta rede do Fórum do Mar. E Moçambique, portanto, praticamente só nos falta ainda a Guiné, do resto estão todos os países. A rede tem 2 anos, já fizemos também 2 grandes congressos internacionais. E procuramos que, por exemplo, nesses congressos se envolvam outros atores. Mas, indo aos 2 pontos, institucionalmente eu disse que da nossa parte estamos também disponíveis para o projeto, portanto, como sabem, já temos 1, 2, 3, já está tudo praticamente. E, portanto, contem connosco. Quanto à questão da Patrícia, eu creio que não vou desenvolver muito, ainda que a Patrícia, provavelmente, sem se aperceber, colocou aquela questão que eu acho que é nuclear, que é como é que damos sustentação a uma comunidade destas. E as 2 regras são simples para mim. Uma é trabalhar com aquilo que são as unidades adquiridas e sabê-las trabalhar exatamente nessa diversidade para construirmos uma unidade, que é a língua, os afetos, isso são, se quiser, valores adquiridos da lusofonia. E depois, outra parte, essa é que é a principal, é criarmos aquilo que eu chamo de unidades construídas, aquilo que nós temos que construir. Isso é o desafio da rede. A primeira forma de resolvermos isto é qual é o objeto da rede. E o meu aconselho é que não se queira pôr tudo na rede, porque não é possível. Mais vale fazer pouco e fazer bem, e focado, porque a ideia das comunidades é focos. Não é? São redes muito focadas e muito operativas naquela área. E eu acho que a área do comportamento organizacional em geral e da gestão é mais do que suficiente para preocupar-se em 100, 200 mentes, 205 pesquisadores, se quiser. Portanto, o problema está como envolver instituições comprometidas com pessoas que querem estar na rede, definir-lhe um objeto e não complicar. Porque as comunidades não substituem às instituições, não o devem fazer, reúnem parte das instituições, não substituem aos governos e por aí fora. Portanto, não há uma regra, não há uma receita para ele dizer para que a comunidade tenha sucesso. Aliás, também não há grande perigo no insucesso de uma comunidade epistémica, porque ela própria é desafiada constantemente a alinhar-se e a desafiar-se. Grandes problemas que as comunidades têm é depois querem fazer rotativismo entre os parceiros quando os parceiros não têm capacidade para aguentar o dinamismo. Isso é preciso ter muita seriedade nas comunidades. Mas isso é outra coisa. Mas para já fica a ideia, Malu, peço desculpa, isso se calhar devia ter sido guardado para o fim, para amanhã, para o final do congresso, mas eu coloquei já hoje. Se quiser até já podemos fazer o congresso só sobre isto. Muito obrigado. Muito bem, obrigado. Encerramos esta mesa.